Olá, colegas! Meu nome é Karsten e, junto com as colegas Júlia e Maísa, nós iremos apresentar o artigo intitulado Perfil da expressão de família de proteínas cordíceps DNAJ em Tolipocladium guangnongense durante processos de desenvolvimento e estresse de temperatura. Só para dar uma contextualizada um pouquinho, a taxonomia dos fungos sofreu mudança nos últimos anos. Com base na genética molecular, foi observado que espécies tidas como diferentes, na verdade, eram a mesma espécie em diferentes estágios de vida. Este é o caso das 3 espécies referenciadas nesse estudo, que eram cordíceps, mas que agora possuem outra classificação. Então, aqui como mostrado, o Ophiocordyceps sinense, e o Tolipocladio guangnogensis. Todos eles pertenciam aos cordíceps antigamente. O Tolipocladio guangnogense é um fungo não tóxico, foi descoberto e cultivado como fungo doméstico comestível. Ele tem um corpo de frutificação com vários nutrientes e compostos ativos, e por isso ele é bastante estudado pela indústria farmacêutica pelos potenciais benefícios no tratamento de doenças renais, inflamações crônicas por bronquite e vírus influenza. Estudos prévios mostram, então, que o Tolicopocladium ele é sensível à temperatura durante o crescimento e desenvolvimento do seu corpo de frutificação. Temperatura ideal para isso acontecer é em torno de 23 graus, e temperaturas inferiores a 17 ou superiores a 29 podem impactar na qualidade e no rendimento do corpo de frutificação. São bem poucos os estudos que mostram os mecanismos moleculares de resposta ao estresse da temperatura durante o crescimento e desenvolvimento desse fungo. O DNAJ, também chamado de J-proteína ou Heat Shock Protein 40, é uma chaperona. Chaperonas são moléculas acompanhantes que têm a função de auxiliar outras proteínas no enovelamento, evitando a agregação proteica. Proteína de choque térmico é um tipo de chaperona que faz essa função utilizando a energia da hidrólise de ATP para esse fim. E a sua expressão está aumentada nos organismos quando expostos a altas temperaturas ou outros tipos de estresse. As J-proteínas ou DNA-J são compostas por 4 domínios: o domínio J, o domínio GF proximal, o domínio dedo de zinco e o domínio C terminal. E esses domínios eles são importantes porque eles promovem a estabilidade estrutural da proteína. Esses DNA-J são classificados a partir da presença ou não desses domínios. A Escherichia coli, então, essa bactéria, ela tem o DNA conhecido e o DNA-J dela é classificado em 3 tipos. A classe 1 tem todos os domínios, a classe 2 não tem o domínio dedo de zinco e a classe 3 possui apenas o domínio J. A Saccharomyces cerevisiae é um tipo de fungo e o DNA-J dela foi baseado no da Escherichia coli e foi, então, disposto em 5 grupos. Os grupos A, B e C são semelhantes ao da Escherichia coli, e o grupo D possui o domínio dedo de zinco e o grupo E possui o domínio J sem o motivo HPRD, então ele é descrito como proteína do tipo J. As J-proteínas elas são importantes em plantas, por exemplo, elas desempenham um importante papel na regulação do crescimento e desenvolvimento, germinação de semente, transdução de sinais e resistência a diversos estressores, e a superexpressão dos genes que codificam essa proteína aumenta a resistência a estressores como calor e seca. Em fungos, os estudos sugerem que a proteína J pode ser crucial na regulação do crescimento e desenvolvimento, resistência ao estresse e biossíntese de metabólitos. O objetivo desse estudo, então, foi identificar o gene da proteína J nas 3 espécies de Cordíceps, analisar a proteína J no T. guangnongense, especificamente quanto à estrutura genética, os motivos de conservação, a localização subcelular, os elementos cis, os segmentos transmembranares e os peptídeos de sinais, e verificar os padrões de expressão dos genes da proteína J no T. guangnongense em resposta ao estresse de temperatura, calor e frio, e durante os diferentes estágios do desenvolvimento. Para isso, então, esse estudo ele contou com 6 etapas. A etapa número 1, então a primeira etapa, é a identificação do genoma e caracterização das proteínas J em T. guangnongense. Então, foi feito de que maneira? A verificação, então, da sequência de proteína contendo o domínio J no T. guangnongense foi feita a partir do genoma database. Nas outras espécies de Cordíceps, então, foi feito através do banco de dados do fungo Assemble.
Essa análise foi feita manual da proteína J para verificar a presença do domínio J e foi feita a estimação de pesos moleculares e pontos isoelétricos das proteínas J do T guanidongense. A segunda etapa, então, foi a classificação subsetorizada e o alinhamento múltiplo das J-proteína. Então, todas as J-proteínas nas 3 espécies foram classificadas pela sequência de aminoácido. Em cada classe, a sequência de aminoácido da J-proteína das 3 espécies e da Saccharomyces foram alinhadas a seguir os mesmos padrões. Isso foi feito para fazer a construção da árvore filogenética. A etapa 3, então, é a análise do gene e da sequência de aminoácido em T-guanidongense. Então, essa sequência de codificação e DNA genômico foram comparadas para analisar as estruturas codificadas e as não codificadas. Eles avaliaram a existência em duplicação em tândem e duplicação segmentar, e a sequência, então, dos aminoácidos das 22 proteínas do DNA J foram utilizadas para análise de localização subcelular, segmento transmembranários e peptídeos de sinal. A quarta etapa, então, foi a análise do gene promotor TG-DNAJ. TG aqui significa o T guanidongense. Então, a região amontante das sequências do gene TG-DNAJ foi usada para a identificação de elementos reguladores cis, como calor, baixa temperatura, luminosidade, seca, lesões. Auxinas giberelinas e ácido abscíssico são fito-hormônios que atuam na regulação e desenvolvimento e crescimento do fungo. O ácido salicílico, então, ele tem propriedades antimicrobianas. O etileno, ele é um fito-hormônio que é produzido em resposta a fatores estressores. Também foi feita a análise dos locais de ligação dos fatores de transcrição com base nas sequências promotoras de todos os genes do DNA-J. A quinta etapa, então, foi a coleção das amostras em diferentes condições de crescimento. Apesar da gênero Cordyceps ele ser endoparasita, aqui eles utilizaram uma cepa que foi cultivada em meio de arroz. Então, eles pegaram amostra de diferentes estágios de desenvolvimento, como o micélio, o primórdio e corpos de frutificação jovens e maduros, e as amostras foram coletadas no Instituto de Microbiologia de Guangdong, na China. Eles dividiram, então, o micélio em 2 grupos de estresse. Grupos de estresse submetido a temperatura de 17 graus e outro de 29 graus. Esses micélios foram cultivados em meio batata, né, por 15 dias, por 24 horas. Todas as amostras foram coletadas e congeladas imediatamente em nitrogênio líquido para extração total de RNA. A extração do RNA e da análise foi feita, então, pela técnica do PCR, que é uma técnica de amplificação dos fragmentos de DNA, baseada no princípio da reação de cadeia de polimerase, onde o material genético inicial obtido é o RNA e que é transcrito pela transcriptase reversa. Então, esse método é uma técnica quantitativa e foi realizada em tempo real por um kit. Dos genomas de T. guanidongense e 2 outras espécies de Cordyceps sp, semilitares e ossinenses disponíveis na base de dados do Ensemble Fungi, sequências de proteínas DNA-J putativas foram baixadas, 22 para o T. guanidongense, 26 para os semilitares e 22 para os ossinenses. Entre elas, 4 sequências não tinham um domínio J completo, então foram removidas. Das 66 sequências genéticas restantes foram tratadas como genes DNA-J. Por conveniência, 22 sequências proteicas foram designadas de TG-DNA-J01 a TG-DNA-J22, com base na sua posição no cromossomo. O comprimento das proteínas DNA-J do T. guanidongense variam de 107 aminoácidos no TG-DNA-J04 a 911 aminoácidos no TG-DNA-J11, e os pesos moleculares previstos estavam entre 11,60 kDa e 100,21 kDa, como podemos ver na última porção da tabela. O ponto isoelétrico previsto nas proteínas de TG e DNA-J variam entre 4,63 no TG-DNA-J21 e 10,48 no TG-DNA-J04. Em semilitares e ossinenses, as proteínas do DNA-J compartilham os domínios J conservados, compreendendo cerca de 63 e 62 aminoácidos, respectivamente. Em semilitares, valendo como CCM, 01836 tinha o menor número de aminoácidos, tendo como 105 marcado em vermelho, bem como peso molecular de 11,24 kDa. No CCM 05352, marcado em vermelho também, teve o maior número de aminoácidos,
tendo como 830, e o peso molecular de 91,66 kDa. Semilitares, DNAJ, contém os valores isoelétricos proteicos que variam entre 4,93 no CCM 06384 marcado em azul e 10,48 no CCM 01836. Em ocinenses, o comprimento das proteínas do DNAJ variou entre 105 aminoácidos marcado em vermelho, no OCS 01568 e 864 aminoácidos, marcado em vermelho, no OCS 00847. E os pesos moleculares previstos estavam entre 10,44 kDa e 94,98 kDa. Os valores proteicos isoelétricos de ocinenses DNAJ estavam entre 5,07 em OCS 02469 marcado em azul e 10,44 no OCS 01568. Como podemos ver na figura, a relação filogenética entre as proteínas J nas 3 espécies de Cordyceps e Saccharomyces cerevisiae foram investigadas. Primeiro, uma árvore filogenética de modo proximidade ou junção vizinho foi construída utilizando as sequências de aminoácidos do comprimento inteiro de todas as proteínas J. Classificado um subconjunto de gene de proteína DNAJ e compactado em uma subárvore utilizando o programa ITOL. Os membros do grupo A foram relativamente conservados e agrupados em um clado, em Saccharomyces cerevisiae e 3 espécies de Cordyceps. 10 membros do grupo B foram agrupados em 4 clados. 4 membros do grupo D foram divididos em 3 clados. 60 membros do grupo C foram agrupados em mais de 10 clados, indicando que as sequências de aminoácidos DNAJ do grupo C foram significativamente diferentes. 11 proteínas TG-DNAJ partilharam alta semelhança com as proteínas de DNAJ de ocinenses, entre as quais 5 proteínas TG-DNAJ 7, 8, 11, 20 e 22 mostraram mais de 90% de semelhança. Entre 7 proteínas TG-DNAJ agrupadas juntamente com as proteínas do DNAJ de semilitares, 3 proteínas TG-DNAJ 2, 5, 17 exibiram alta semelhança. As sequências de aminoácidos de TG-DNAJ 04 e 8 estavam bem perto disso em Saccharomyces cerevisiae, e TG-DNAJ4 apresentava 91% da semelhança para SC-JAK1. A sequência de TG-DNAJ9 e TG-DNAJ10 foram separadas em um clado. Podemos ver na imagem. Baseado na análise no programa BLAST das sequências de DNA e cDNA dos 22 genes TG-DNAJ, foi descoberto que 4 genes TG-DNAJ2, 3, 18 e 21 não tinham introns, 6 genes tinham 1 intron, 7 genes tinham 2 introns, 4 genes tinham 3 introns. TG-DNAJ22 tinha 4 introns, e a região do domínio J de TG-DNA7 e 12 continham 1 intron, e a região de domínio do C-terminal foram separados por 1 intron. Podemos ver na análise a árvore filogenética da homologia do gene do TG-DNAJ. Na estrutura A, a análise da estrutura dos 22 genes TG-DNAJ, que contém em vermelho brackets do domínio J, em cinza os introns, na linha preta os extrons, no amarelo o domínio dedo de 5 e em azul o domínio C-terminal. Como podemos ver nessa segunda tabela, também foi feita uma análise no programa BLAST. Os 13 primeiros genes TG-DNAJ1 ao 13 foram mapeados no cromossomo 1. Um gene, o TG-DNAJ22, foi mapeado no cromossomo 3. 8 genes restantes foram mapeados no cromossomo 2. A avaliação da relação filogenética entre as sequências de codificação dos 22 genes TG-DNAJ revelaram uma semelhança de 97,8% no TG-DNAJ4 e no 5, sugerindo a ocorrência de uma duplicação em tandem no cromossomo 1 e 2. 2 genes TG-DNAJ ocorreram de forma próxima no cromossomo, e eles não possuíam inserções genéticas. Além disso, a duplicação de um segmento foi observada em TG-DNAJ7, no cromossomo 1, sintetizado com TG-DNAJ20, localizado num segmento duplicado do cromossomo 2. Como podemos ver nesse slide, todos os genes de TG-DNAJ foram localizados em 4 partes de uma célula. Entre os 22 genes TG-DNAJ, 6 TG-DNAJ1, 6, 9, 13, 17 e 19 foram localizados no retículo endoplasmático. 9 genes TG-DNAJ 2, 3, 5, 7, 8, 16, 20, 21 e 22 foram localizados no citoplasma. 5 genes TG-DNAJ 10, 11, 12, 14 e 15 foram localizados no núcleo.
Dois genes TGDNAJ4 e 8 foram localizados na mitocôndria. Esses resultados precisam ser validados por ensaio de luciferase. Entretanto, foi documentado que 5 das proteínas TGDNAJ possuíam domínios transmembrana. Entre eles, TGDNAJ1 e 19 tinham 2 segmentos de transmembrana, que os ancorou no retículo endoplasmático, enquanto TGDNAJ4 tinha segmentos na mitocôndria, TGDNAJ5 tinha no citoplasma e TGDNAJ15 no núcleo. Além disso, previu-se que apenas TGDNAJ6 e 19 tinham peptídeos de sinal, que foram usados para excretá-los do retículo endoplasmático. A região de mais ou menos 1,5 kilobase do montante da sequência de TGDNAJ foram vasculhadas por fatores reguladores controlando diferentes estresses, usando o software Plant Care. Como mostrado nesse gráfico, cada um dos 22 genes de TGDNAJ possuíam diferentes tipos de elementos cis, relacionados com a luz, o calor, a baixa temperatura, 5 hormônios vegetais e estresse. Entre eles, TGDNAJ1 e TGDNAJ14 possuíam a maior variedade de elementos cis relacionados com o estresse. No entanto, apenas 4 elementos cis relacionados com o estresse foram encontrados no TGDNAJ7. Além disso, descobriu-se que o TGDNAJ6 tinha mais números de elementos cis, incluindo 6 relacionados à luz, 2 relacionados ao ácido jasmônico de metilo, um com baixa temperatura, um com alta temperatura, um com o estresse e um relacionado ao ácido indoliacético, seriam as oxinas, um elemento relacionado com ABA. Para explorar o mecanismo regulamentador dos genes TGDNAJ sobre o estresse e a temperatura, os elementos de resposta ao estresse térmico e o elemento de resposta a temperaturas baixas foram analisados sistematicamente nas regiões promotoras de todos os genes TGDNAJ. Os resultados mostram que 7 tinham estresse de baixa temperatura e 18 genes tinham estresse a altas temperaturas, na região promotora respectivamente. Entre eles, 6 genes, o TGDNAJ3, 4, 5, 6, 14 e 15, possuíam elementos de baixa temperatura e elementos de estresse ao calor. Para explorar esse mesmo mecanismo regulamentador dos genes TGDNAJ em diferentes estresses de crescimento, os locais vinculados aos fatores de transcrição nas regiões promotoras foram revistados usando a base de dados YEASTRACT. Foi encontrado 7 tipos de locais de ligação do fator de transcrição, envolvidos no estresse térmico, estresse oxidativo, estresse ao ácido fraco, múltiplas tensões, crescimento micelial, biossíntese da parede celular e integridade celular. Os elementos regulamentadores que responderam ao estresse oxidativo e ao estresse ao ácido fraco foram identificados na região promotora de todos os genes TGDNAJ. 7 genes TGDNAJ1, 5, 10, 14, 16, 17 e 22 continham os elementos de estresse ao calor, respondendo ao estresse térmico. Entre eles, TGDNAJ16 tinha o maior número de elementos de estresse ao calor. Exceto TGDNAJ18, todos os outros genes tinham elementos que respondiam ao crescimento do micélio. Os elementos envolvidos no crescimento do micélio foram encontrados na região promotora de 19 genes, e foram ausentes em 3 genes, o TGDNAJ5, o TGDNAJ7 e 22. No entanto, apenas TGDNAJ4 e 7 possuíam os elementos que respondiam à integridade celular. Para explorar o papel dos genes TGDNAJ no processo de desenvolvimento do corpo frutífero, os níveis de expressão relativa de todos os genes TGDNAJ foram analisados usando o QRT-PCR durante 4 estágios de desenvolvimento, incluindo o crescimento do micélio, primordial, corpo frutífero jovem e corpo frutífero maduro. Em comparação com a fase micelial, 8 genes foram regulados nas etapas de corpos frutíferos jovens e 6 foram regulados nas etapas de corpos frutíferos maduros. 9 genes TGDNAJ foram desregulados na fase primordial, 1 no estágio dos corpos frutíferos jovens e 1 na fase dos corpos frutíferos maduros. 3 genes TGDNAJ4, 7 e 17 mostraram uma redução visível nos níveis de expressão durante a fase primordial, em comparação com a fase do micélio, indicando o papel negativo na regulação da geração primordial. Em comparação com o estágio do micélio, os níveis de expressão de 3 genes TGDNAJ, incluindo o 2, o 5 e o 6, foram significativamente regulados em estágios do corpo frutífero jovem e maduro, sugerindo um efeito positivo no crescimento do corpo frutífero e na formação de pigmentos.
4 genes TGDNAJ9, 11, 15 e 18 foram proeminentemente regulados apenas na fase do corpo frutífero maduro, sugerindo um papel estimulante no crescimento do corpo frutífero. Houve uma evidente redução no nível de expressão de TGDNAJ10 em corpos frutíferos jovens, comparados com o do micélio, indicando um papel negativo no crescimento do corpo frutífero. Para obter uma melhor compreensão do papel dos genes TGDNAJ sob diferentes condições de estresse térmico, a técnica de QRT-PCR foi realizada para analisar o perfil de expressão dos genes TGDNAJ em resposta ao estresse frio e no calor, em tegoandogência. Descobriram que 14 e 10 dos 22 genes TGDNAJ foram diferencialmente expressos em condições de frio e calor, respectivamente. Entre eles, a expressão de 4 genes, TGDNAJ5, 6, 8 e 11, foram proeminentemente regulados sob frio e condições de estresse térmico, indicando um papel negativo na regulação no estresse e de oscilação na temperatura. No entanto, a expressão de TGDNAJ4 foi significativamente regulada sob condições de estresse frio e de calor, indicando que poderia impactar positivamente na resistência ao estresse de temperatura. Enquanto isso, o nível de expressão de 2 genes no TGDNAJ2 e 9 foi visivelmente regulada sob estresse frio, sugerindo um papel regulador negativo sobre o estresse térmico frio. No entanto, TGDNAJ16, 17 e 18 foram notavelmente regulados pelo estresse frio, sugerindo um papel positivo no aumento da resistência ao estresse frio. Sob o estresse térmico de calor, a expressão do nível de TGDNAJ10 foi proeminentemente regulada, indicando que poderia aumentar a resistência ao estresse térmico quente. Além disso, foi mostrado que a expressão TGDNAJ7 foi regulada pelo estresse frio, mas também regulada por estresse térmico de calor, indicando funções opostas na regulação à resistência ao frio e ao calor. A publicação dos genomas de Tolipocladium, sinensis e semilitares proporcionou uma oportunidade para identificar e analisar possíveis homólogos da proteína DNAJ. A análise da família dos genes TGDNAJ foi feita através de métodos de bioinformática e envolveu um estudo de estrutura gênica, localização do genoma e localização subcelular, elementos cis relacionados ao estresse, peptídeos de sinal e perfis de expressão em estágio de desenvolvimento diferenciado e estresse e temperatura. Após um estudo sobre as primeiras proteínas DNAJ em E. coli, como a nossa colega Karsten já comentou, diferentes tipos de proteína DNAJ foram documentadas em vários organismos. No que diz respeito às famílias de proteína DNAJ nos cordíceps, foi verificado que mais de 65% é bastante coisa, de todos os membros pertenciam ao grupo C, que contém apenas o domínio J. Essa observação ela é semelhante à que foi encontrada em estudos anteriores, nos quais foi relatado que a maioria das proteínas DNAJ em muitos organismos pertencem ao grupo C. Os autores também relatam que um membro do grupo D foi detectado em sinensis e 2 membros em Tolipocladium. No entanto, nenhum membro do grupo D foi detectado em semilitares. Esses resultados indicam que os genes de TGDNAJ, de sinensis e Tolipocladium mostraram uma estrutura mais complexa se comparados com genes de semilitares, mas exibiu uma estrutura mais simples em comparação com outros organismos, conforme também os autores comentam que foi relatado em outros estudos. Nesse estudo especificamente, foi documentado que a maioria dos membros dos grupos A e B apresentou uma maior homologia, indicando que houve conservação durante o processo evolutivo. Todo gene TGDNAJ possui um gene homólogo nos outros 2 cordíceps, sugerindo uma história de evolução anterior nos diferentes cordíceps. No entanto, não foram identificados genes homólogos para 12 proteínas TGDNAJ nas proteínas de Ceravise, indicando que a evolução das proteínas DNAJ foi mais tardia comparada à evolução de diferentes ascomicitos.
A análise dos genomas e sistemas genéticos indicou que a duplicação de genes era uma das principais capacidades evolutivas desses macrofungos. Estudos de localização revelaram que todos os 22 genes estudados foram mapeados de maneira desigual em 3 cromossomos. Entre eles, 4 confirmadamente envolvidos na duplicação de genes. Também foi possível a observação de um evento de duplicação em tandem encontrado entre o TGDNAJ04 e TGDNAJ05, e um evento de duplicação segmentar que foi observado entre o TGDNAJ07 e TGDNAJ20. Isso demonstra que eventos de duplicação em tandem e segmentar tiveram um papel bem importante na expressão da família de gene TGDNAJ em Tolipocladium. Um número crescente de estudos documenta que vários elementos cis estavam envolvidos na regulação de genes-alvo, na resistência a múltiplos estresses abióticos e bióticos. Especificamente nesse artigo que a gente está apresentando, foram observados os elementos cis responsáveis por estresses abióticos e fito-hormônios. O primeiro consistia em elementos cis LRT, HSE, LUS e STRE. Eles foram encontrados nas regiões promotoras de muitos genes TGDNAJ, sugerindo um papel potencial na regulação da resistência a estresse em Tolipocladium. Os estudos que antecedem esse que a gente está comentando relatam que as proteínas DNAJ poderiam regular a extensão celular e a formação de cloroplastos nas plantas e também poderiam estar envolvidas no crescimento micelial, formação de conídeos e germinação em fungos. Para que fosse possível explorar o papel dos genes TGDNAJ no processo de crescimento e desenvolvimento, foi usado o QRT-PCR e realizado uma análise de padrões de expressão de genes durante os estágios de desenvolvimento diferencial. Todos os genes TGDNAJ exibiram 2 padrões de expressão diferentes: padrões de expressão constitutivos e padrões específicos, o que consiste com os achados de estudos anteriores a esse que a gente está comentando agora. A expressão dos genes TGDNAJ diferiu em estágios de desenvolvimento diferencial. Isso sugere que eles podem estar envolvidos no crescimento e desenvolvimento do Tolipocladium. Os locais relacionados ao fator de transcrição, que são envolvidos em vários processos biológicos, como desenvolvimento e biossíntese celular, foram indicados na região promotora de 7 genes TGDNAJ. Os resultados do estudo que a gente está comentando agora, eles podem contribuir para explorar ainda mais o papel dos genes TGDNAJ na regulação do desenvolvimento do corpo frutífero no Tolipocladium. Esse paper mostrou para a gente que um total de 20, 22 e 24 proteínas DNAJ foram identificadas nos genomas de Sinensis, Tolipocladium e semilitares, e essa pesquisa foi bem abrangente. A estrutura dos genes e aminoácidos em DNAJ e Tolipocladium exibiu um alto grau de complexidade. Todos os genes obtidos foram divididos em 4 grupos e foram distribuídos de maneira desigual e exibiram duplicações diferentes. Múltiplos elementos cis e locais relacionados ao fator de transcrição foram detectados na região promotora dos genes TGDNAJ. O padrão de expressão dos genes TGDNAJ foi diferente durante os estágios de desenvolvimento sob estresse de temperatura ambiente. As descobertas citadas nesse estudo fornecem evidências e informações valiosas para a classificação e análise da função genética das proteínas DNAJ em macrofungos. A gente agradece a atenção de vocês por terem nos ouvido. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente, que a gente pode pesquisar junto para poder esclarecer. Obrigada, gente!